Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que esse vídeo vai te encontrar, mas a hora que ele te encontrar é a hora certa. Sou Rosimeire Oliveira, terapeuta integrativa, e vou te falar uma palhinha sobre os meus estudos. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver a vida de uma outra forma. E vou falar um pouco hoje sobre algo que muitas pessoas passam. Eu também já passei, às vezes a gente passa e não entende, não compreende, mas como eu venho tentando entender, a minha vida começa por mim, para depois eu entender a sua vida. Então vamos falar um pouquinho sobre a escassez. A escassez, a escassez ela pode ser financeira, da saúde, como ela também pode ser espiritual. Então eu fiz um resumo sobre a escassez. Tá aqui com as minhas letras, mas com a sabedoria que Deus me deu. A escassez, em muitos momentos, a pessoa sente falta da presença de Deus, sente falta de sensibilidade, falta de orar, falta de fé. E muitas das vezes nós nos sentimos frio, distante de Deus. Achamos que a nossa fé pode ter acabado. Achamos que muitas das vezes o que não fazemos é o suficiente. Achamos que muitas vezes Deus não nos ouve, mas Ele está sempre atento aos nossos pedidos de socorro. Essa pessoa pensa que está fria, pensa que está longe e muitas das vezes se sente indigna das bênçãos de Deus, do poder de Deus. Mas isso, às vezes, acabamos nós mesmos nos julgando. Isso, muitas das vezes, são feridas na alma. São a vida sobrecarregada. São momentos difíceis. Muitas das vezes, para não discutir, não ter problemas, engolimos pacotes e pacotes, e copos de decepções, de tristeza. Isso nos sobrecarregamos. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, com a sabedoria que Ele nos dá, para o ser humano que passa por essa dificuldade e pelo ser humano que estuda, para te ajudar quando você precisar. Muitas das vezes, a palavra terapia é uma palavra que ela assusta, nos afasta das pessoas. E muitas das vezes pensamos que nos afasta de Deus. Mas isso não é verdade. Ela faz nos elevar a nossa fé, a nossa credibilidade em Deus, faz nos enxergar como Deus é belo, como Deus é maravilhoso, como Ele nos dá oportunidade. Porque quando estamos quebrados, estamos sem força, estamos fugindo, quase nos isolando, para nos afastar das pessoas. Às vezes chega um ponto que se a gente não buscar ajuda, a gente acaba se isolando. E muitas das vezes as pessoas não aproximam porque pensam que a gente não quer. Mas isso também não é verdade. Não é motivo da gente nos criticar, da gente nos afastar, da gente achar que não somos merecedores. A tal escassez, ela também pode ser mental. Ela acaba nos quebrando, acaba apresentando mentiras para nós mesmos. E quando a força de Deus, de nós aqui dentro, quando nós podemos enxergar isso, a mentira ela perde autoridade. Porque ela anda junto, buscando também a fazer corrente com o medo. E o medo
a corrente que ele faz em nós, que ele acorrenta nossos pés, deixa marca, deixa ferida, deixa dor, de tentar sobrecarregar a gente, de fazer a gente desanimar. Então, ela nos deixa marca, deixa cicatriz. A escassez também, ela quer que você viva derrotado. Ela quer que você fale que não consegue. Ela quer que você fale que você hoje está ansioso. A ansiedade, ela vem junto com a escassez. Ela quer que profetizamos que estamos com medo, que não vamos conseguir, que não somos capazes, que somos pequenos demais. E às vezes deixamos esse medo, junto com a ansiedade, acorrentado com a escassez, tirar nossas oportunidades. E traz dor. A dor, ela quer que você repita todos os momentos que você não é nada, que nada muda na sua vida, que nada vai dar certo, que você não consegue, porque eles disseram isso para você, mas muitas das vezes você pode ter aprendido. Então, tudo isso quebra nossas forças e nos leva a limitações. Não para negar nossa realidade, mas para nós não adorarmos os problemas. Porque muitas das vezes a gente não tem força de falar: obrigada, Senhor. Obrigado, meu eu, por ter batalhado até aqui, por ter buscado o que necessitamos. Às vezes hoje não deu certo, mas amanhã vamos conseguir. Então, em vez disso, só vem tão alto gritando a nossa mente e a nossa boca fala. Então acabamos como adoradores dos problemas. A escassez também não define o seu destino, não define quem eu sou, nem define o que eu passei. A escassez também, ela é falta. Mas muitas das vezes não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de orar, não é falta de buscar. Às vezes é só nossa alma que está cansada. E a alma, o problema da alma, ele não aparece nos exames médicos. Não é porque eles não sabem, é porque não é acusado. É uma dor que só a pessoa que passa conhece. Então, à noite é a hora mais propícia, é o momento onde que muitas das pessoas têm a tendência em se angustiar, se sentir entristecido, se sentir derrotado, se sentir incapacitado. E às vezes acha que se o silêncio, ficar em silêncio, quietinho, sem se movimentar, sem conversar, sem contar, que isso vai melhorar. O silêncio interno, o silêncio externo, regula o barulho interno. A nossa mente revisita nesse momento as contas, os problemas, conversam com medo e leva até as percas. Então, a escassez, ela não é poderosa. Ela não tem mais poder que você. Ela não tem mais poder do que nosso Criador. Mas, como às vezes ela chega sem avisar, ela tenta e muitas vezes consegue tirar nossa força, tirar nossa alegria. Mas eu quero lembrar para você, muitas das vezes, quem está falando com você é uma pessoa que passou por tudo isso, pela escassez, pelo medo, se sentindo derrotada, achando que não era mais capaz de nada. Mas Deus me fez lembrar, Deus me resgatou de um fundo de poço e me colocou hoje para estar aqui falando para você, como eu sou uma testemunha do Deus vivo, do Deus que criou a minha vida, criou a sua. Deus me tornou uma terapeuta para me olhar por dentro, cuidar da minha saúde emocional, da minha saúde sentimental, da minha saúde espiritual e da minha saúde financeira. Deus tem me ajudado a enxergar
que eu não sou o que dizem que eu sou. Às vezes, eu vivi muito tempo enganada, assim como às vezes você se sente. Às vezes, a palavra que você ouve no começo do seu dia é que você fracassou com o seu detalhe, que não adianta você tentar, que é um trabalho dos sonhos, que é uma viagem impossível, porque é muito grande para você. Mas isso não é a palavra do nosso Criador. Você é a criação do Criador. Você pode passar, pode ter passado, pode ter se decepcionado, pode ter se ferido, pode às vezes achar que não suporta a dor que tem no seu coração, a dor que tem no seu corpo. A falta de visão de ver que você é uma pessoa especial, que você pode olhar no espelho e observar que todas as vezes que você passou, que você passa, ou que você pode estar passando por certos tipos de coisa, você pode ter aprendido, você pode ter se tornado uma criança ferida. Às vezes falamos de criança, a pessoa vai falar, eu sou adulto, hoje o meu problema é hoje. Mas você já parou para observar a sua história, a história familiar, e não é para procurar um culpado ou acusar alguém, mas isso é para nos fazer nos conhecer e entender e resgatar em nós, em nossa história, a nossa força. Se esse vídeo falou com você em algum ponto, você dê um joinha para nos fortalecer e para ouvir mais sobre mais causas que a nossa vida a gente tem todo dia. O importante não é olhar o tamanho da queda, mas é olhar da onde você se levantou, da onde você bateu a poeira e da onde você está hoje. Pode ser que você esteja cansado, pode ser que você esteja desanimado, pode ser que você acha que aqui é o final, mas não é. Porque quem dá a última palavra é Deus. E assim como Deus colocou na minha boca, colocou nos meus estudos, colocou em você que você vai conseguir, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que o Senhor me resgatou, e resgatou muitas pessoas, da mesma maneira que a escassez me pisoteou, me colocou no fundo do poço, para mim pensar que eu não seria capaz, e hoje eu estou aqui, eu fui resgatada pela mão do meu Deus, do seu Deus, pela minha força de vontade. E eu creio que você também sonha e luta para ser uma pessoa vencedora. Então, comece por aí. E a vitória é sua, porque a última palavra não é minha, não é sua, não é de quem nos falou nada. A última palavra é quem nos deu a força, o nosso respirar. Nos deu a luz dos nossos olhos para olhar para frente, para observar aqui embaixo não é o seu lugar. Para trás não é a maneira de você conquistar os seus sonhos, mas olhar para frente, para a luz daquele que nos chama sempre para segui-lo. Muito obrigada, que Deus abençoe todos nós.